Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao estudo bíblico, entoando ao Senhor o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lendo o livro de Hebreus, capítulo 2, versos de 5 a 9. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual também estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, entoando ao Senhor o cântico, o nome de Jesus. Jesus, pois seu nome é maravilhoso. Ele eternamente é supremo Senhor, perfeito em seu querer e justo em seu julgar, sublime em seu amor e justiça. Jesus é o Criador
Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nós primeiramente te adoramos, te louvamos, agradecemos o Senhor pelo teu cuidado. Nós, Senhor Deus, pecadores, falhos, cremos que no Senhor nós podemos encontrar esperança para a nossa vida. Nós podemos encontrar salvação, misericórdia. Nós, Senhor Deus, te pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração através das tuas palavras. Que o Senhor possa nos instruir através do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Deus, sermos não somente ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu vou ler esse texto e os irmãos, por favor, acompanhem. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz a palavra do Senhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Também de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando nós pensamos na Epístola aos Hebreus, nos remete a um contexto onde os cristãos estavam passando por grandes desafios. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, em primeiro momento, pelo fato de que os cristãos não adoravam os deuses dos romanos. Os cristãos verdadeiros, eles eram fiéis ao Senhor. Os cristãos também eram perseguidos pela própria sociedade da época, porque os cristãos não concordavam com as tradições e não seguiam os padrões de muitas vezes recheado de pecados que aquela sociedade viviam. Os cristãos buscavam ter uma vida diferente para ser o exemplo. Mas um outro grupo também que perseguia os cristãos eram os judeus da época. Na época, os judeus olhavam os cristãos como sendo um tipo de nova seita, onde eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Entre os cristãos, haviam também alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Esses recebiam uma perseguição um pouco diferenciada da parte dos judeus, uma vez que eles eram os traidores dos judeus. Eles estavam se aderindo a uma nova seita. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita, destinada a esses cristãos judeus, para mostrar a eles que Jesus Cristo, ele é maior do que todos os rituais, todos os símbolos, todos os personagens falados no Antigo Testamento. Ou seja, o autor, que é desconhecido, ele escreve para os cristãos judeus que estavam passando por perseguições, que estavam sendo perseguidos especialmente pelos judeus. Ali então, o autor ele busca animar, encorajar aqueles cristãos. E como muitos personagens do Antigo Testamento é de extrema importância para o contexto judeu, o autor aos Hebreus, então, ele começa a citar, alguns personagens, alguns rituais que é descrito no Antigo Testamento e começa a falar, dizer que Jesus Cristo é maior do que todos eles. Por exemplo, Cristo é maior do que Moisés, como é dito lá no capítulo 3. Depois, o autor aos Hebreus também vai dizer que Jesus Cristo
ele é maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento. Uma vez que em Jesus Cristo nós podemos encontrar o sacerdote perfeito. O autor aos Hebreus também vai dizer que Jesus Cristo ele está acima dos levitas. Ele vai dizer que Jesus Cristo também está acima até mesmo dos anjos, o qual eram personagens muito importantes para o contexto judeu. O autor, então, ele vai iniciar a sua carta, de imediato dizer que a revelação de Cristo é o ápice de todas as revelações que Deus fez em todas as Escrituras. Ele vai dizer que em Cristo nós podemos encontrar uma revelação maravilhosa e perfeita. Sendo assim, nós podemos compreender que em Cristo nós então encontramos uma esperança que nós não podemos encontrar em outros contextos. E que outros personagens da Bíblia, outros rituais que é dito no Antigo Testamento, apontava para Jesus Cristo, que é a revelação de Deus encarnada. Quando nós pensamos no nosso contexto hoje, muitas vezes passamos por desafios, crises, passamos por momentos difíceis, mas nós devemos sempre lembrar que em Cristo nós podemos encontrar a esperança. Porque Deus nos revelou essa salvação por meio de Jesus Cristo. Cristo é a revelação da esperança em tempos de crise. Da mesma forma que muitos cristãos estavam vivendo de maneira difíceis naquela época, de maneira difícil, sendo perseguidos, hoje nós muitas vezes passamos por situações difíceis. Todavia, o Senhor Deus ele não mudou. Ele é o mesmo. Então, o autor aos Hebreus, ele começa a sua carta dizendo que Deus ele falou de várias formas, de várias maneiras, por meio de vários personagens no Antigo Testamento. Ele vai reconhecer isso. Observe só, versículo 1, que diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele vai conhecer que, de fato, o Senhor Deus, ele se revelou ao seu povo. Ele se revelou ao seu povo muitas vezes. Não foi apenas uma vez no Antigo Testamento. Você começa desde Gênesis até Malaquias, Deus se revelando ao seu povo. Foram muitas e muitas vezes. O autor também vai reconhecer que Deus se revelou ao seu povo de várias formas. Através dos profetas, teofanias, aparições ao seu povo, através de sinais, maravilhas, milagres. De várias formas, Deus falou. De várias formas, Deus se manifestou ao seu povo. O autor aos Hebreus também vai dizer que Deus usou várias pessoas para falar a sua palavra. Ele diz, no final do versículo 1, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Houve vários profetas no Antigo Testamento. E Deus falou ao seu povo por meio deles. E o autor dos Hebreus reconhece que, de fato, Deus falou ao seu povo através de várias pessoas. Porém, a partir do versículo 2, o autor aos Hebreus ele vai dizer que a maior, a mais eficaz, a perfeita manifestação de Deus, revelação de Deus, foi através de Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus se manifestava no Antigo Testamento, certamente era para apontar que um dia viria o Filho, Cristo Jesus, que nasceria da Virgem Maria e nos revelaria a salvação, a esperança. Algo que aqueles personagens do Antigo Testamento não poderiam trazer em si mesmo. Eles eram apenas instrumentos da esperança, instrumentos da voz do Senhor. Mas a esperança em pessoa, a salvação, Cristo Jesus ainda viria. Então, o autor aos Hebreus, ele começa a indicar quem é de fato a salvação, quem é de fato o Salvador, quem é de fato aquele que iria vir e trazer a esperança perfeita. Ele começa dizendo, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho.
Ele vai dizer, olha, no passado Deus falou de várias formas, de várias maneiras, por meio de várias pessoas. Mas agora Ele está nos falando através de Cristo Jesus. Todos os sinais, os rituais que apontavam para o Messias está sendo cumprido em Cristo Jesus. Ele, sim, é o ápice da revelação. Houve Moisés, houve os profetas, Abraão, mas o ápice de toda a revelação está em Cristo Jesus. Nele nós podemos encontrar consolo em tempos de perseguição. Nele nós podemos encontrar a glória do Senhor, que nós vamos ver logo mais. Nele nós podemos encontrar remissão dos pecados. Nele nós podemos encontrar a esperança para toda e qualquer tipo de desafio da nossa vida. O autor dos Hebreus então diz, olha, nele sim, vocês podem ser consolados. Não adianta vocês voltarem para a antiga religião de vocês, os judeus que estavam sendo perseguidos. Vocês sim devem encontrar Cristo. Nele sim vocês vão encontrar a salvação, a esperança, o consolo. O autor então continua dizendo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A partir daqui, o autor começa a apontar as características de Cristo. Ele diz, olha, no passado, Deus falou de várias formas, de várias maneiras, muitas vezes pelos profetas, mas as características divinas, eternidade, glória, majestade, salvação, não está nessas revelações do passado, está em Cristo. A partir daqui, o autor então começa a destacar as características, os aspectos do nosso Salvador. Ele vai dizer que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O termo aqui, todas as coisas, né, não é simplesmente as coisas que nós temos, as coisas físicas, superficiais, mas todas as coisas no âmbito universal. Por isso ele diz, né, pelo qual também fez o universo. Até aquelas coisas que você nem consegue ver, nem consegue imaginar, dimensionar, coisas que nem mesmo cabem na nossa mente. Cristo domina, Cristo governa, Cristo reina. Aonde eu e você está, Cristo está reinando. Quando nós estamos dormindo, Cristo está reinando. Quando nós esquecemos de Cristo, Cristo continua reinando. Certamente, para nós, cristãos, isso é um grande consolo para as nossas vidas. E saber que o reinado de Cristo, que o governo de Cristo, que governa todas as coisas, que é herdeiro de todas as coisas, jamais acaba. O reinado de Cristo jamais termina. Pelo contrário, o Senhor Deus reina e reina para sempre. Observe só outras características de Cristo. A partir do versículo 3, que diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O autor aos Hebreus aponta aqui que os atributos que Deus tem é também encontrado em Cristo Jesus, ou seja, Ele também é Deus. Ele tem os mesmos atributos, bondade, misericórdia, ira, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Todos os aspectos que é encontrado no ser de Deus é encontrado em Cristo Jesus. Sendo assim, pode-se concluir que Cristo Jesus é Deus. É Deus se fazendo presente em nossas vidas. Não é um Deus distante. Não é um Deus longe, simplesmente, mas também um Deus perto, que se faz presença, que se encarnou, que está perto de nós, que comeu como nós comemos, que se vestiu, que teve que aprender as coisas humanas, que se limitou às coisas humanas para nos salvar. Ou seja, o autor aos Hebreus, então, ele começa a apontar, a dizer para aqueles irmãos que os aspectos, que as pessoas que Deus utilizou no Antigo Testamento eram simplesmente pessoas mortais, humanas, e ponto final. Mas
Cristo Jesus, sendo homem limitado, se sujeitou aos aspectos humanos, ele também é Deus. Ele carrega em si os atributos divinos. Para nós hoje, não é diferente. Nós podemos, sim, devemos ter amigos, devemos ajudar uns aos outros, mas em Cristo nós podemos encontrar a esperança para a nossa vida. Nós podemos encontrar os aspectos divinos que nos consolam em tempos de crise. Nós sabemos que quando passamos por desafios, nós devemos crer nisso. Cristo está lá, porque Ele é onipresente. Ele tem aspectos divinos. Quando nós estamos passando por desafios na nossa vida, Deus é onipotente. Ele pode cuidar de nós. Ele pode curar as nossas mazelas. Ele pode nos proteger de todas as coisas, coisas que as pessoas não podem fazer. Mas Deus sim, Cristo sim, porque Ele é Deus. Observe só mais características que o autor aos Hebreus vai apontar que Cristo tem e que os antigos que foram usados pelo Senhor no passado não tinham. Ainda no versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós pensamos em sustentar todas as coisas, muitas vezes pensamos Deus fazendo o maior esforço para sustentar o universo. Mas aqui aponta que simplesmente pela palavra do seu poder. Faça-se isso, então se fez. Eu vou te salvar, então você está salvo. Nós muitas vezes esquecemos do poder da palavra do Senhor. Cristo, como diz o texto, sustenta todas as coisas. As coisas foram feitas não somente por meio dele, ou ele não somente fez todas as coisas, mas ele também as sustenta. Mesmo quando nós esquecemos do Senhor, quando nós não pensamos no Senhor, quando nós erramos contra o Senhor está sustentando. O Senhor não deixa sair do controle as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Cristo, o herdeiro de todas as coisas, como diz o texto. Nós olhamos ao nosso redor, encontramos muitas vezes crises, problemas, desafios, mas devemos lembrar que o Senhor sustenta tudo. O Senhor controla tudo. O Senhor é Deus. O texto ainda continua dizendo: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos recapitular. O autor aos Hebreus ele está tentando consolar os cristãos judeus que viviam em uma fase de perseguição e começa a dizer para eles que eles não deveriam voltar à antiga religião. Que Cristo ele é superior a todos os aspectos rituais e até mesmo personagens do Antigo Testamento. E que todas essas coisas que foram faladas, reveladas, feitas no Antigo Testamento, apontava para Cristo. Então, o autor aos Hebreus reconhece que, de fato, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através de muitas pessoas no Antigo Testamento, mas que em Cristo nós podemos encontrar os aspectos divinos, que não é encontrado nos personagens do Antigo Testamento. Então, o autor aos Hebreus começa a citar algumas características de Cristo. Começa a dizer que ele tem aspectos divinos, começa a dizer que ele governa sobre todas as coisas. Mas agora, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus Cristo fez algo que aqueles que estavam sendo usados pelo Senhor no Antigo Testamento não eram capazes de fazer, a saber, a purificação dos pecados. Ele vai dizer que Cristo conseguiu, ele fez algo que ninguém poderia ser capaz de fazer, a saber, perdoar pecados, nos salvar.
nos livrar da condenação eterna e nos dá a salvação, nos dá o céu, a eternidade. Ele vai dizer que Cristo fez algo que ninguém, nem mesmo Moisés, nem Abraão, nem os profetas poderiam fazer. Nos salvar, nos livrar da ira do Senhor. E mais, além de fazer isso, ele não deixou de ser Deus. Cristo foi condenado em nosso lugar, mas ele continuou ainda assim sendo Deus. Ele assentou à destra do Pai. Ele ainda continua sendo majestoso nas alturas. O texto ainda destaca nas alturas, para apontar que ele ainda continua governando sobre todas as coisas. Ele fez todas as coisas por amor aos seus filhos. E ainda assim continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O texto então termina, no versículo 4, dizendo que Cristo é superior aos anjos, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos eram muito destacados pela cultura judaica, principalmente no Antigo Testamento, uma vez que os anjos foram usados pelo Senhor na época, para dar alguns avisos e fazer coisas maravilhosas ao seu povo. Os anjos, então, eram vistos como seres superiores, grandes. Ainda assim, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, Jesus Cristo é muito maior do que esses seres maravilhosos. Cristo é maior do que tudo e todos. Todas as coisas feitas no Antigo Testamento apontavam para algo maior, a saber, Cristo Jesus. A partir então do versículo 5, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, da Epístola aos Hebreus, o autor então ele começa a identificar de maneira cada vez mais específica que Cristo é maior do que Moisés, que Cristo é maior do que Abraão, que Cristo é maior do que os rituais, que Cristo é maior do que os levitas, que o sacerdócio de Cristo foi superior ao sacerdócio daqueles que praticavam os rituais sacerdotais do Antigo Testamento, que Cristo é maior do que tudo e todos. E que se os irmãos da época deixassem de serem cristãos, eles iriam perder essa vida maravilhosa. Eles iriam estar fazendo um retrocesso à fé. Para nós hoje não é diferente. Muitas vezes nós trabalhamos, estudamos, vivemos as nossas fases boas, fases ruins, mas nós jamais devemos deixar de lembrar que Cristo é maior do que tudo e todos. Mesmo nos problemas, Cristo é maior, porque Ele é Deus, Ele tem características, atributos divinos. Ele é maior do que os personagens do Antigo Testamento, que foram uma bênção para o povo de Deus. Cristo é maior do que os nossos problemas. Cristo é maior do que as crises. Cristo é maior do que tudo e todos. Nós devemos ser eternamente gratos a Deus, porque o Senhor nos revelou Cristo Jesus e nos deu a esperança para a salvação. Ele nos deu o céu, a eternidade. Sabemos que todas as coisas vão passar. Coisas boas, coisas ruins, família, as pessoas, tudo passa, porém, a esperança que nós podemos encontrar em Cristo Jesus, essa é eterna. Sendo assim, eu convido a todos que a entoar ao Senhor o cântico Comigo Estás. Em seguida, faremos a oração final, o tríplice amém e o pós-lúdio. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado
levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra Teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Te damos graças, Pai, pelo rico privilégio que nos concede de ver em Tua palavra a respeito de Teu Filho Jesus, sobre o ser incomparável que foi e que sempre haverá de ser. Na pessoa de quem, ó Deus, está a nossa garantia eterna da nossa salvação. Na pessoa de quem está a esperança, ó Deus, para todas as situações. Na pessoa de quem está a resposta para todas as questões. Por isso nos alegramos, Pai, que o autor, ao escrever a carta aos Hebreus, consolando, ó Deus, um povo sofrido em momentos críticos da história, de perseguição, fala, ó Deus, a respeito da única forma de serem consolados, que era a pessoa do Teu Filho Jesus.
Seja, ó Deus, o mesmo hoje o consolo para nossas vidas, a esperança que nós temos e precisamos continuar tendo, aguardando o tempo bendito do Senhor para com nossas vidas, em que a vontade do Senhor se cumpra e seja por nós compreendida, ó Deus, em todo o tempo. Damos-te graça, Deus, porque o Senhor continua de fato conosco em todo o tempo, em todo lugar. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.